Minha saudação a você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje é 29 de junho, um dia bastante importante, porque a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. A liturgia romana sempre reuniu os dois apóstolos, Pedro e Paulo, numa só solenidade, por considerá-los os fundadores da igreja de Roma. Tendo os dois padecido o martírio na perseguição de Nero, a tradição os identificou também no dia de sua morte, 29 de junho. São Pedro e São Paulo são de fato os pilares da igreja primitiva. Unidos, representam um símbolo visível, tão necessário nos dias de hoje, da colegialidade do episcopado na igreja. São Pedro, ele nasceu em Betsaida. Seu nome de nascimento era Simão, filho de Jonas e irmão de André. Os irmãos se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. Eram pescadores. Após o chamado de Jesus, Simão continuou sua profissão, mas agora como missão, porém, não mais com redes de pesca, e sim pregando a palavra de Deus. Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja. Disse a ele: "Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja." Após seguir Jesus por 3 anos, recebeu o poder do Espírito Santo em Pentecostes. Dali Pedro se tornou o grande líder e reunia multidões em suas pregações. Por pregar o evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá, liderou a igreja que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque, dizia ele, não se julgar digno de morrer como seu mestre Jesus. Seu pedido foi atendido, e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro, no Vaticano, em Roma. São Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso e pronto. Ele era tão zeloso, tão zeloso, a ponto de perseguir e de aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A solenidade de São Pedro e de São Paulo é uma das mais antigas da igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Já no século IV, havia a tradição de, neste dia, celebrar 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis. São Pedro e São Paulo juntos fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro. São Pedro e São Paulo apóstolos, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.